A leitura da palavra é como tu ter um barco com 2 remos na mão, né? Olha que interessante. Eu tenho um barco e eu tenho 2 remos na mão. Um é a oração e o outro é o estudo. Sim. Se tu rema só com um, tu vai ficar só andando em círculos, né? Sim. Tu precisa dos 2 remar para te poder sair do lugar. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Lennon. E eu, Alexandra Trentin. E seja muito bem-vindo ao nosso podcast, onde aqui a gente traz conteúdo toda semana para pregadores. E hoje o tema vai ser como interpretar a Bíblia. Né? Quantas vezes a gente já ouviu uma pregação, né? E a gente vê aquela abordagem, vamos dizer assim, perfeita do pregador. Ele trouxe um ponto de vista de uma mensagem, né? De uma leitura da Bíblia praticamente perfeita. E a gente pensa, né? Já li essa história mais de 10 vezes e nunca vi a história nesse ponto de vista, nunca vi a história desse ângulo, né? E hoje a gente vai entender por que isso acontece. Por que a gente não consegue interpretar a Bíblia às vezes? Tem essa barreira, né? Essa dificuldade. Por 2 motivos clássicos, né? O primeiro é que a gente não entende o que a Bíblia realmente é. A gente não consegue compreender a concepção dela. E o segundo ponto é porque a Bíblia é um livro distante de nós, né? A gente tem que entender isso. A concepção e o distanciamento do livro, né? Distante como? Distante porque ela foi escrita, finalizada há mais de 2000 anos. Ah, sim. Então existe esse distanciamento, né, do aspecto histórico, e tem um distanciamento também moral, que é um livro sagrado, né, e nós somos humanos. Sim. Mas quando a gente começa a partir do princípio da concepção, do que a Bíblia é, o que ela representa, a gente entende que, ao mesmo tempo que ela é a palavra de Deus, ela é humana, ela é literatura. Ou seja, ela tem um autor, que é Deus, e ela tem escritores humanos. É como se Deus, né, tem uma frase que eu achei bem interessante, é como se Deus falasse com sotaque humano. Ou seja, o conteúdo é divino, mas a forma com que esse conteúdo chegou até nós é humano. Entende? A forma é humana, né? Então, a Bíblia tendo esse caráter divino e humano, eu preciso compreender que, para interpretá-la, eu tenho recursos divinos e tenho recursos humanos. Entendi. No caso, existe a técnica para se entender o texto, mas existe também a parte da revelação, oração, isso? Exatamente. Então, na esfera espiritual, entendendo a Bíblia como algo divino, né, como algo revelado, como algo inspirado, cujo autor é Deus, eu consigo ter em mente, né, alguns requisitos para essa interpretação no aspecto espiritual. E a Bíblia, ela nos dá 2 requisitos de interpretação, né? Uma delas é que, para você entender a Bíblia, tu tem que ter a mente regenerada. Né? Paulo, ele diz que tu precisa ter a mente regenerada. Eu queria ler um versículo que está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, 14. Olha o que a Bíblia diz, né? Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, o primeiro requisito para eu compreender a Bíblia, eu tenho que ter a mente regenerada. Tá? Vamos dizer assim que o primeiro requisito é a mente regenerada. É acreditar, é crer. Exatamente, tu resumiu bem, é ter fé. Então, o conteúdo da Bíblia, ele só é compreendido na sua plenitude se eu tenho esse requisito que é a fé. Até mesmo se tu não acredita, a livro é um livro de... como é que se diz a palavra? Ficção científica, né? Muitos vê vários milagres que tá ali como uma história, como um mito, como uma ficção. Talvez bem escrita só, né? Se a pessoa não acredita, não tem essa fé, né? E até muitos estudam porque acham que é um livro antigo, né? Uma antiguidade. Então, que legal, é um livro muito antigo. Mas, assim, é preciso fé para entender o conteúdo da Bíblia.
Sim. Né? Paulo ele parte desse princípio que é preciso fé para compreender esse conteúdo. E ele traz ainda um outro requisito, que é a necessidade da iluminação do Espírito Santo. Então não é porque tu te converteu, porque uma vez tu tendo fé, que toda vez que tu abrir a Bíblia, tu não vai precisar da ajuda do Espírito Santo. E aí tem um versículo muito interessante que ele nos canta a pedra, né? Que ele deixa dito o que é preciso para ter essa interpretação espiritual, que está lá em Efésios, capítulo 1, versículo 16 ao 19. Não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê o espírito de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento dele. Ora, também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Então ele diz o quê? Que ele intercedia, ele orava para que aquela igreja tivesse a revelação, a sabedoria e fossem iluminados pelo Espírito Santo para compreender os mistérios de Deus. Então, eu preciso ter fé e eu preciso de oração. Sim. Então, no caso, tem duas linhas, a técnica, né, mais humana, e tem o espiritual. O espiritual, a primeira delas, a primeira parte é acreditar, e a segunda, então, a oração para ter a revelação da palavra. Exatamente, porque assim, a oração é o que nos aproxima do autor, né? Sim. Partindo do princípio que o autor é Deus, até lá em 2 Timóteo 3,16 diz assim, que toda escritura é inspirada por Deus, ou seja, ele é o autor. Agora tu pensa o seguinte, eu te dito uma frase, vamos dizer, né? Eu digo assim, escreve aí, a pregação para ser boa precisa ser inteligente e inspirada. Tu escreveu, eu só ditei, tá? Tu escreve, quem que é o autor da frase, é tu ou é eu? É a pessoa que falou, tu, no caso. Eu que idealizei, que montei o conteúdo e te passei. Tu escreveu, né? Então a oração, ela me aproxima dessa mente, se dá para dizer mente, né? Desse criador desse material. Que é o autor, que é Deus. Então a oração me aproxima do autor. Mas eu, em contrapartida, preciso também, de alguma forma, me aproximar do escritor. Que aí entra o aspecto humano, né? Sim. Então, aí essa dualidade precisa ser compreendida. Tem os reformadores, eles disseram sobre isso, e tem uma alegoria muito legal que Lutero, ele fala, sabe aquela ilustração lá do barco? O que ele diz? Que a leitura da palavra é como tu ter um barco com 2 remos na mão, né? Olha que interessante. Eu tenho um barco e eu tenho 2 remos na mão. Um é a oração e o outro é o estudo. Sim. Se tu rema só com um, tu vai ficar só andando em círculos, né? Sim. Tu precisa dos 2 remar para te poder sair do lugar. Então, o aspecto divino e o aspecto humano, ele tá junto, né? Sim. Então, a gente só precisa entender. Para eu interpretar a Bíblia, eu preciso entender quais recursos no aspecto espiritual e quais recursos no aspecto humano. Sim. Para quem não entendeu o exemplo do barco, quando a gente rema só de um lado, o barco ele tende a ir pro lado, né? Tipo, se tá remando do lado direito, ele tende a ir pro lado esquerdo. Então, se tem só uma pá, né, na água, tu acaba andando em círculos. E, na verdade, é o que acontece quando a gente só lê na oração, né? Tem no aspecto espiritual. Isso. E quando a gente só lê também, só com a técnica, né? A gente acaba indo e andando em círculos e não consegue ir pra frente, não consegue desenvolver, né? Justamente. Então, assim, vamos pensar assim, eu preciso dos 2 remos, né? Como que o remo espiritual pode me ajudar a interpretar a Bíblia, né? Bom, eu preciso ter fé. Eu preciso ter oração. Eu não sei como é que tu faz quando tu lê a Bíblia, mas toda vez eu oro antes de ler. Sim. Mesmo assim, eu vou só ler para aprender tal coisa. Não, eu leio porque eu preciso, eu sei que eu dependo, né?
de uma iluminação, de uma revelação. As palavras que eu uso, eu peço sabedoria para ler a Bíblia. É interessante que é o que Paulo diz, né? Sim. Que ele intercede para que o povo tenha a sabedoria e a revelação. Exatamente. E sejam iluminados. Então, olha os requisitos, né? Então, é interessante a gente ter isso em mente, que quando a gente for ler a Bíblia, a gente orar e pedir, Deus, me dá sabedoria, me revela o que está por trás de tudo ali, o profundo da palavra, e me ilumina para que eu enxergue o que não está ao olho nu. Que tem coisa que não é olho nu, né? Tem parte da leitura do texto que não está ao olho nu. Que se tu fizer uma leitura assim, rasa, tu não vai enxergar. Precisa ter muita meditação, né? Para conseguir aplicar um texto de 2000 anos atrás para os nossos dias de hoje. Exatamente. Então, tipo, eu tô ali orando, eu tô no espírito, eu tô meditando. E falar em espírito, já notou que quando a gente parece que tá mais espiritual, a gente entende melhor a Bíblia? Sim, sim. Eu não sei se já teve essa sensação. Eu, às vezes, quando eu tô, assim, depois de um momento de oração bom, sabe aquele momento de oração, assim, que tu te quebranta na presença de Deus, que tu sente a presença de Deus, tu fala com Ele, tu consegue te concentrar, tu esquece o mundo exterior, tu pega a Bíblia para ler, gente, fica tudo muito mais claro, né? E inclusive a gente passa a ver sentidos em coisas que outrora a gente não tinha percebido. É importante também salientar que cada um tem a sua experiência, né? Tipo, né? Não é que Deus vai chegar, sentar do teu lado e ler, começar a ler a Bíblia, eu quis dizer tal coisa, né? Isso vem às vezes na mente, às vezes Deus fala também, né? Consegue ouvir a voz, mas enfim, cada um tem a sua experiência, cada um tem uma forma de ter essa revelação, né? A forma dessa revelação vir é individual. Sim. Mas existe um padrão, né? Que o Espírito Santo ilumina, ele revela, ele dá sabedoria. E sabedoria é diferente de inteligência. A sabedoria tu consegue aplicar, tu consegue associar, tu consegue fazer ligações. Quem é bom nisso é o Cláudio Duarte, né? Ele consegue fazer muitas conexões. Ele faz, né? Ele pega episódios do cotidiano e associa, né? Isso é um bom hermeneuta. E até traz um tom de humor nas falas de Jesus, já. Diversas pregações ele Sim, ele traz aquele aspecto cômico, né? Sim. Isso é um bom hermeneuta. Ele consegue interpretar de um jeito mais, assim, alinhado com o nosso momento de hoje, né? Então, o recurso que está à nossa disposição no aspecto espiritual da palavra é justamente esse, a oração, que é a meditação, é aquele momento ali que o Espírito Santo vem, te ilumina e, inclusive, aumenta a tua fé, né, à medida que você lê a palavra. Então, esses dois requisitos, fé e a iluminação do Espírito, né? Porque para ler a Bíblia, crer nela, tem que ter fé. Sim. Se ela diz lá que Jesus alimentou 5.000 homens, é porque ele alimentou 5.000 homens. Eu não posso ficar tentando achar uma explicação para aquilo, né? Eu tenho fé. Bom, sim. Se não se explica, tudo bem, mas para mim faz sentido, eu creio e vamos nessa, né? Então a fé é um requisito. Agora, na esfera humana da coisa, na esfera da forma, aí que a gente encontra um pouco de dificuldade também, né? Porque a esfera humana, ela exige certo conhecimento. Até tem um reformador, Calvino, que ele diz assim, que orare e labutare. O que ele está dizendo? Oração e trabalho. Quando ele se refere a interpretar a Bíblia, ele diz que tu tem que ter oração e tu tem que ter o trabalho. O Espírito Santo, ele não dispensa a investigação, o estudo, né? Ele não dispensa esse esforço do pregador, da pessoa que está lendo, em conhecer a profundidade. Então é uma linha muito parecida com a de Lutero, né? Do remo da oração e o remo do estudo. Então vejam só, os reformadores e pré e pós-reforma, eles tinham essa ideia, né? Alguns, né, tinham essa ideia de que tu precisa do estudo, mas tu precisa da oração. Então nesse aspecto humano, no aspecto da forma, eu preciso entender que a Bíblia, ela tem algumas coisas ali que precisam ser consideradas na hora de interpretar. Tu diz contextualizar as histórias, isso? Tu tem que ter um conhecimento de linguagem, de história, cultura,
Porque lembra que eu falei que existe um distanciamento também, que é uma das causas? Então, a interpretação, o estudo, a investigação na esfera humana, ela nos aproxima do original. Pelo menos ela cria meios para que a gente se aproxime do original. Né? Então, vamos dizer assim, os dois aspectos na área espiritual que estão à nossa disposição é a oração e a fé. No aspecto humano é a hermenêutica. Né? A hermenêutica é uma palavra que às vezes ela dá né? Opa, que é isso? Mas eu não entendo nada disso e tal, né? Começou as palavras difíceis. Exatamente. A teologia gosta de falar isso. Os teólogos, hermenêutica, exegese. E aí aquela pessoa que é mais simples, que talvez não tenha os recursos hermenêuticos claros na mente, vai ficar inibido em achar que talvez não consegue entender. Mas assim, desconstruindo essa ideia de hermenêutica, né, equivocada. O que é hermenêutica? Hermenêutica é interpretação, né? A hermenêutica é quando eu interpreto. E isso é só bíblico ou não? Não. Existem vários tipos de hermenêutica. Tem a jurídica, a filosófica e tem a hermenêutica bíblica, que é uma escola, uma disciplina que se propõe a estudar os textos bíblicos. Sim, né? Então, hermenêutica é quando alguém fala alguma coisa ou eu leio alguma coisa e eu tenho a minha interpretação, isso? Interpretação, exatamente. E cada um tem uma interpretação, porque né? Cada um está num contexto, cada um tem, vamos dizer assim, o seu conhecimento, então cada um vai interpretar de um ângulo diferente isso? Exatamente. A hermenêutica é interpretação. Tá? Então, quando eu estou lá lendo uma receita de bolo, eu estou fazendo hermenêutica. Quando eu estou assistindo ou lendo uma notícia na internet, né, é hermenêutica. Quando eu leio uma história em quadrinhos, é hermenêutica. Dá para se dizer que a pessoa que está ouvindo a pregação, ela está fazendo isso também? Tá, também, porque ela está interpretando aquilo que ela está ouvindo. Então, hermenêutica é interpretação. Agora, quando se trata de hermenêutica bíblica, ela é uma ciência, né, que tem como objeto ou finalidade interpretar a Bíblia. Que foi escrita há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás. Esse eu acho que é o fator X, né? Que deixa tudo mais difícil. Né? Tudo mais difícil. Então, assim, eu tenho a hermenêutica bíblica, que a finalidade é interpretar os textos bíblicos. Então, a hermenêutica, na definição mais antiga, ela é uma ciência, ela é uma arte, né? Ela interpreta, ela tem métodos, por isso que ela é ciência. Então, ela tem regras, ela tem métodos, ela traz algumas ferramentas para que você faça uma interpretação humana, né, da forma, do texto. Que há 2000 anos atrás, até mais, né? Então, tipo assim, a finalidade maior é aproximar, né? Eu tô aqui, eu sou leitora e a Bíblia tá lá, finalizada há mais de 2000 anos. Então, a hermenêutica tem esse papel de me dar ferramentas para me aproximar daquele texto original, do escritor do texto. Para deixar, vamos dizer assim, deixar todas as informações possíveis à disposição para te entender o que realmente estava sendo escrito, né? Exatamente. Então vamos construir o seguinte conceito. Um leitor bíblico, tá, da Bíblia, lê. Ele faz hermenêutica? Faz. Tá? Se a gente olhar a última pesquisa sobre leitura no Brasil, as duas últimas eu analisei, e você vê o seguinte, que no Brasil poucas pessoas leem, no sentido assim geral da população. Tá? No curso superior, são os que mais leem. Né? Quem tem curso superior ou está fazendo curso superior, lê mais, porque ou a faculdade pede ou porque criou o hábito de leitura. Só que quando você olha para a estatística de tipos de leitores, existe um dado muito surpreendente. Pessoas que têm até a 4ª série leem o quê? A Bíblia. Então, nessa pesquisa mostra que pode ser uma pessoa que não tem o fundamental, ela é leitor assíduo da Bíblia. Olha que interessante. Então, pessoas de ensino fundamental incompleto, por vezes, leem mais do que pessoas, que é uma classe muito pequena em relação ao Brasil, do curso superior que tem hábito de leitura. Então, o livro mais lido no Brasil é a Bíblia. O segundo livro, por 2 pesquisas consequentes, né, consecutivas, o segundo livro mais lido, ele não é a Bíblia, mas ele é um livro cristão, de cunho bíblico, de cunho cristão.
Olha que isso é um baita dado. Então, veja só, eu tenho lá pessoas que têm a 4ª série, que têm a 7ª, que não terminou o fundamental, que são leitores assíduos. E esse povo, ele faz hermenêutica? Faz hermenêutica. Eles estão interpretando, né? Agora, pode ser que essa parcela que não seja um teólogo, eles não tenham acesso a todas as ferramentas hermenêuticas bíblicas que tem à nossa disposição. Livros de contextualização da história. Essas técnicas, né, hermenêuticas que faz o teólogo ou exegeta conseguir interpretar um texto num sentido mais real. Então, por quê? Porque é difícil, porque tem muita teoria. Tem um livro que ele é muito conhecido, que é A Espiral da Hermenêutica, ele tem quase 800 páginas. É um livro complexo, ele é denso, ele traz questões geográficas, políticas, mas ele faz uma análise linguística também. Que assim, ó, eu sou linguista e lendo, eu tive dificuldade no capítulo que trata sobre a linguística. Isso é trazendo aquela informação, né, sobre os leitores no Brasil. Então, assim, são pessoas, o brasileiro já tem dificuldade de ler, vamos dizer assim. Por quê? Porque lê pouco. Agora, e ainda mais, o livro que ele mais lê é um livro de 2.000 anos atrás. Então, a dificuldade só aumenta, né? Já é um material muito denso. E vão aliar isso com a falta de prática de leitura, né? Então, se torna muito mais difícil ainda interpretar a Bíblia. Né? Exatamente. Segundo algumas estatísticas, né, muitos brasileiros não entendem o que lê, né? Porque se formaram lá no médio, até inclusive universitários não entendem o que lê. São, né? E às vezes não estamos falando da Bíblia, a gente está falando numa coluna lá no jornal. Exatamente. Que já é toda pensada para falar assim para uma pessoa mais, vamos dizer assim, mais simples, talvez, né? Que qualquer um que abra o jornal leia e entenda, né? Exatamente. Agora tu pega a Bíblia. Sim. Tá, 2.000 anos atrás. Escrita numa linguagem, numa língua original que não está em uso mais. Num formato totalmente diferente. Num formato diferente. Então, embora isso aconteça, é de se considerar que pessoas que às vezes não têm fundamental conseguem ter uma boa interpretação, uma boa hermenêutica, porque lê muito, né? Eu conheço, tu também conhece pessoas que têm pouca titulação, mas que entende muito de Bíblia e que se sobe no púlpito para pregar, muitas vezes põe teólogos no bolso. Não desconsiderando a teologia, porque eu acho muito importante. Aqueles que podem estudar, que estudem. Mas a gente tem muita gente que tem pouca titulação e interpreta muito bem. Por que interpreta bem? Porque tem um aspecto espiritual, tem a fé, tem uma vida de oração, jejum, né? Busca Deus em oração. E tem um esforço também, né? E tem o esforço, que é aquela leitura mais investigativa, mais hermenêutica, né? Mais a hermenêutica bíblica. Né? Então, assim, se a gente entrar no aspecto de hermenêutica bíblica, quais seriam essas ferramentas, né, básicas que ela nos traz? Porque tem ferramentas básicas, né? Tem coisas que são elementares para a interpretação de um texto. O problema é que não está assim, né, disponível. Se tu coloca lá na internet, é difícil tu achar um material que seja objetivo, prático e que te direcione a ter ferramentas para fazer uma interpretação hermenêutica sem necessariamente tu estar num seminário teológico. O conteúdo existe, né? Mas prático já é outra coisa, né? É diferente. Dinâmico, né? Sim, não é uma leitura rápida, né? Que a gente hoje está cada vez mais acostumada a, tipo assim, ter menos tempo, né? Ler rápido. Até tem um site de notícias que eu acompanho, que eu gosto de ler, porque assim, ó, tu não vai demorar mais de 1 minuto para ler a notícia. Então, assim, às vezes tu tá ali no Facebook, Instagram, tu vê a notícia, tu vai e clica, porque tu sabe que vai ser rápido, porque tu não tem tempo para ler. Então, a gente já tá acostumado com esse formato. Então, aí vem um conteúdo desse tipo, não tem como ser no formato rápido. Tu tem que ter tempo, tem que se dedicar, enfim, é diferente. E aí que entra a questão também, assim, ó, que a pessoa que tem pouca titulação, vamos dizer, escolaridade, às vezes ela não tem certo domínio em certas questões literárias, né? No aspecto de forma da Bíblia, né? E a hermenêutica bíblica, ela não é uma coisa muito fácil. Não é muito traduzida, assim, muito simples, né? Mas se tu conseguir encontrar, por exemplo, ferramentas básicas que direcionem esse leitor ao que olhar, fica mais fácil. Sim. Entendeu? É como se eu dissesse assim, olha pra cá, né? Eu tô te dando uma hermenêutica que te diz onde olhar.
Porque tu pode olhar para tudo que é lado, tu pode estudar várias coisas na Bíblia, né? Mas assim, para que lado olhar? Seja uma pessoa que tem um fundamental incompleto, seja uma pessoa que tem um médio, ou que talvez seja formado numa faculdade, mas que não seja teólogo, né? Porque, por exemplo, tu é formado em administração. E aí, a primeira vez que eu me lembro que eu falei em hermenêutica pra ti, tu abriu os olhos, tá? Mas, né? Então, tipo assim, uma pessoa com curso superior que talvez, que é uma área diferente, tenha dificuldade de entender essa disciplina, né? Então, assim, como ter ferramentas, né, que venha me mostrar e dizer, olha pra cá, olha nesse sentido, olha nesse aspecto, né? Então, a ideia é trazer 3 dicas, assim, básicas hoje pra gente conseguir compreender isso. Qual seria o primeiro deles? Tá, assim, se a gente pensar por onde eu começo, né? Em primeiro lugar, e na minha cabeça é fácil, é um dos mais fáceis, é olhar para a questão histórica. Porque, por exemplo, a hermenêutica bíblica reformada, ela tem uma abordagem na área histórico-gramatical. Então, quando a gente olha a abordagem histórica, né, a gente tem que ver e olhar para o contexto histórico daquele texto, para a história propriamente dita. E dentro desse aspecto histórico existem aspectos culturais, que também é bem interessante estudar. Então, por exemplo, a primeira coisa que um leitor deve fazer é olhar para a questão histórica. Vamos dizer que eu estou fazendo agora uma hermenêutica bíblica, eu quero fazer uma interpretação mais investigativa, né, uma leitura mais investigativa. Eu vou partir para a questão histórica. Esse texto, ele foi escrito para quem? Quem era o público-alvo daquele texto? Esse texto foi em que época? Tá? Porque a época conta muito, né? Aí entra uma questão também, a gente falou do público-alvo. É uma coisa que a gente bate bastante aqui. Sim. Quando a gente monta uma pregação, a gente já monta pensando no público. Para usar os exemplos que aquele público vai entender, né? Naquele contexto que a gente acredita que aquelas pessoas são inseridas. A Bíblia foi a mesma coisa. A mesma coisa. Agora a gente tem que se colocar no lugar do público-alvo de 2000 anos atrás. Eu acho que isso seria a contextualização. Exatamente, é se colocar no lugar daqueles leitores. Sim. Né? Então, como é que eu me coloco no lugar daqueles leitores? Entendendo como que funcionava aquele período histórico. Sim. Né? Então, a dica, assim, no aspecto histórico para o leitor ou para o pregador, é investigar o contexto histórico daquele livro, em que ano aquele livro foi escrito, por exemplo, quem foi o autor. Existem algumas bíblias que já tem ali no comecinho do livro, já quem foi o autor, ou o possível escritor, né? E tem algumas informações, em que época, em que reinado. Então, assim, esse aspecto histórico, ele está disponível. E hoje a gente tem o Google, né? Tem o Google. Vamos dizer, eu não tenho livro, eu não tenho recurso, eu não tenho as concordâncias, eu não tenho os dicionários. Tem o Google, né? Claro, procurar sites responsáveis, né? Que sejam, né? Que tenham autoridade, mas temos hoje esse recurso, né? Então, estudar o aspecto histórico. Como que funcionava aquele momento histórico? Qual era o rei? Era em formato de rei, não era rei? Como era o governo? Como era a política? Como era a economia? Como que eram os negócios? Porque isso influencia, né? Existem várias passagens na Bíblia falando sobre negócios, né? Sim, isso é importante demais contextualizar a história para te conseguir entender, né? Trazendo uma forma mais simples de explicar. É quando alguém faz uma piada que tu não entende. Tipo, tá, mas eu não entendi. Por quê? Porque aconteceu algo onde que tu não estava presente. Aí a pessoa, para te explicar a piada, ela vai ter que contar todo aquele contexto. O fulano falou tal coisa, por isso que o que eu disse era engraçado. Então, né, trazendo isso para isso, é mais ou menos... Quando a gente não entende o contexto da história, a gente lê e relê, mas não entende. Por quê? Porque não está contextualizado, né? É isso aí. Não tem o todo para você entender, né? Então, um lugar onde a gente olha primeiro para fazer essa hermenêutica bíblica é a questão histórica. Tá? Bem histórica, de fatos históricos, que pode ter influenciado aquele texto, que pode, inclusive, ter motivado o escritor a dizer aquilo, tá? Então, tem essa vantagem aí da gente entender. Aumentar a importância de algumas coisas ou diminuir a importância na hora da leitura. Claro, por exemplo, se tu vai ler livro de Salmos, onde estava Davi quando escreveu esse? Já era rei ou ele estava fugindo de Saul? Faz toda a diferença. Sim. Entende? Faz toda a diferença. Tu entender em que momento o escritor
estava vivendo, até mesmo em termos de narrativa, qual era o momento da vida dele que ele relatou aquele salmo. Sim, tu tem muito mais propriedade, muito mais informação, né? Para te entender de forma mais completa a história, né? Justamente. Então, o aspecto histórico é interessante nisso, porque o aspecto histórico ele vai nos trazer informações culturais. Né? Quando eu entendo a história, o momento, eu tenho informações culturais. Como que eram os relacionamentos na época? Como é que era o relacionamento de pai e de filho? Era diferente do de hoje, né? Porque hoje a gente tem um formato aí meio, né, estranho, mas tipo, onde o filho manda no pai. Antigamente era assim? Não. Então, dentro daquele período, por que era daquele jeito? Por que a mulher era daquele jeito? A mulher na sociedade era bem diferente do que é hoje, né? Justamente. Mulher, né? Então, lá, tu pega lá o Novo Testamento, por que Paulo falava certas coisas a respeito da mulher? Era porque isso vale para hoje? É um machismo, não é? Então, quando tu entende o contexto, a cultura, você consegue compreender o que aquela passagem ela realmente está se referindo. Sim. Até tem um exemplo da viúva pobre, né? Que a gente às vezes lê, tentando ler no dia de hoje, mas se tu lê, né, pensando como era a cultura antes, é uma história com muito mais ênfase na questão da dedicação dela em ofertar. Exatamente. Porque a viúva naquela época, a mulher naquela época, né, não podia trabalhar, era bem diferente do que é hoje. Então, ou seja, a situação que ela estava era muito mais vulnerável do que a gente pode imaginar. Então, quando Cristo faz aquela comparação entre as ofertas, ainda é muito mais do que a gente pensa, né? E só o fato de a gente, né, parar para pensar um pouco, estudar um pouco como era a cultura, a gente já vê que, né, aumenta mais ainda a diferença entre aqueles que estavam esbanjando lá, estavam dando em grande quantidade, daquela ali que, né, não tinha recursos, né? Tu vê que era mais difícil ainda a situação dela do que a gente pensa. E não tinha espaço na sociedade para conseguir recursos. Sim. Hoje, se tu vê uma viúva de hoje, é uma mulher mais independente. As mulheres hoje são mais independentes, né? Sim. 42% das famílias brasileiras é chefiada por mulher. Sim. Então, dentro dessa estatística, tem as viúvas. Então, hoje a mulher, ela se vira. Naquela época, ela não tinha nem onde conseguir recurso, se não fosse tendo ajuda, né? Sim. Então, é que nem tu disse, o distanciamento cultural é muito maior. Então, um ouvinte de hoje, do século XXI, quando escuta viúva pobre, fica pensando o seguinte, tá, mas por que ela não trabalhou? Ah, mas ela era pobre por quê? Né? Por que isso tem tanto significado? Não, hoje em dia a mulher se vira, a mulher faz isso, faz faxina, faz aquilo. Era pobre porque queria. Isso, a gente, né? Era pobre porque queria. Mas naquela sociedade, aquilo tinha um impacto maior, que nem tu disse. Jesus, ele destaca algo nela que era, se observar o contexto cultural, né? Sim. Tu vê muito mais valor naquela oferta do que seria para os dias de hoje. E nesse exemplo, né, só enfatiza mais ainda, né, a dificuldade dela dar a oferta. Mas tem casos que tu não saber o contexto muda totalmente a história, né? Muda totalmente o sentido, né? Pode mudar completamente o significado daquela passagem. Sim. Por isso que é importante entender, olhar para o aspecto histórico, né? E conseguir retirar desse aspecto a questão cultural. Eu sempre, quando eu leio, numa leitura mais investigativa, eu olho para a questão histórica e o que essa história me traz de cultura. Como que era a comida? Como é que era o costume? O que eles faziam? Como que eram as roupas? Como que era o clima do lugar? Né? Como é que era aquela passagem? Por que aquela passagem foi escrita daquele jeito? Então, é muito interessante quando você estuda o aspecto cultural, né? Tu faz essa hermenêutica do aspecto cultural. Como que a gente pesquisa isso, né? Coloco lá a passagem tal, contexto, cultura, como era na época tal. Dá para botar no Google lá, pesquisar. Tem muitas fontes históricas, né? De pessoas que nem são cristãs, que fizeram uma investigação muito boa em relação à história. Então, assim, dá para saber, dá para ter esse recurso, né? E assim, no aspecto gramatical, que é um outro campo que é a hermenêutica, ela se debruça para estudar.
a gente tem algumas ferramentas, algumas técnicas, que daí entra a exegese ou exegese, depende de quem pronuncia, né? Que é uma dos métodos e regras para entender a questão linguística. A linguagem, no caso, seria as palavras mesmo, né? As palavras, exatamente. Tipo, que nem a gente tem diferença até dentro do Brasil, várias culturas que chamam a fruta de um sabor, outra, chama de um nome e outro lugar chama de outro. A parte gramatical, ela estuda desde sintaxe, que é a organização das palavras na frase, semântica, que é o significado da palavra, a etimologia da palavra. Bom, como que essa palavra era usada lá no Velho e ela aparece no Novo? Qual o significado dela? Então, tem toda essa variação. Inclusive, tem estudos fonéticos, né? No grego, no aramaico, no hebraico, a palavra era pronunciada assim, assado. Então, essa questão da pronúncia, ela variava também na Bíblia. Ela varia pra gente hoje, né? Ela tem mudança. Por exemplo, eu falo leite aqui em Porto Alegre e tem lugares do Rio Grande do Sul que é leite. Pega lá o leite pra mãe, né? Então, tipo, são dentro do próprio estado, né? Imagina nos outros, né? Dentro do próprio estado. Então, assim, existe essa variação de som, existe, né? Existe variação de significado, de sentido, sim. Se eu digo, por exemplo, me alcança a bergamota, eu não preciso dizer pra ti que é a fruta que eu quero, né? Porque tu é gaúcho, tu sabe que bergamota é uma fruta. Agora, se eu vou falar isso em outras regiões do país, bergamota é mexerica. Né? Eles nem sabem o que é bergamota. É até estranho, né? É estranho. Então, dentro do próprio país existe essa diversidade linguística, né? Que não é o certo ou o errado, são as formas que a gente dá. Agora, tu pensa assim, o escritor bíblico, quando escreveu para aquele público, para aquele grupo, ele não precisava dizer, bergamota é uma fruta. Não, ele partia do princípio de que todo mundo sabia o que era bergamota. Só que aí tu pega o seguinte, pega os leitores de hoje, tá? Século XXI. O que é bergamota? Entendeu? Como se fosse a palavra bergamota. Tá, mas não sei o que é bergamota. Aí tu pega um dicionário bíblico, tá fazendo agora a hermenêutica, tá? A exegese. Pega um dicionário bíblico, diz lá, bergamota é uma fruta conhecida também como mexerica. Opa, faz todo sentido. Entendi. Entendeu? Caiu a ficha, entendeu? Então, a hermenêutica bíblica, nesse aspecto gramatical, ela tem esses benefícios. Sim. Então, por exemplo, um leitor comum, né, que não é teólogo, que não é um exegeta, que é uma pessoa simples, mas ele quer aprender, ele quer saber. Pega um dicionário. Tem muito dicionário bíblico. Se não tem condições de comprar o livro, pode conseguir algum aplicativo na internet que tem, né? O pai mesmo tem lá a Bíblia dele, que tem dicionário, que tem concordância, que tem tudo. Ele não pagou nada por ela. Então, assim, existem recursos hoje, né? É só a gente ter. Então, às vezes, o significado de uma palavra faz toda a diferença para quem está lendo. Né? Então, o que esse termo quer dizer? Como a Bíblia é traduzida, né? Às vezes na nossa língua não tem a mesma palavra que na outra língua. Foi a mais próxima que acharam. Sim, aí eles acham algo próximo. Então, quando se acha algo próximo, já começa, né, a ter diferença ali, né? Talvez na interpretação de por isso que tem, né, várias traduções. Para um escritor quer dizer uma coisa, ou seja, é a interpretação dele, né? Exatamente. Então, essa questão da tradução também é importante, porque na língua portuguesa não é a mesma língua do original, que é aramaico, grego e hebraico. Então, o que no português tem de mais parecido com aquele significado lá? E às vezes a gente não encontra. Né? E tu quer ver que às vezes o significado ele é diferente? Porque, por exemplo, em português, eu posso dizer casa e lar. É a mesma coisa? Não. Pertence ao mesmo grupo. Sim. Tá? Ele pertence ao mesmo grupo de sentido, de conceito. Mas, por exemplo, nem todo mundo que tem uma casa tem um lar. E nem todo mundo que tem um lar tem uma casa. Sim. E o que é a ideia de lar? Família, união, estabilidade, comunhão, unidade. E nem sempre essa família que tem um lar tem uma casa própria para morar. Palavras em português que a gente usa quase todo dia e mesmo assim precisa explicar pra gente se contextualizar, né? Agora imagina de um texto, né, de mais de 2000 anos. Então, quando a gente vê a hermenêutica do aspecto gramatical, a gente precisa entender que tem certas palavras na Bíblia que a gente precisa entender o que ela queria dizer lá, né?
O que o autor, o escritor quis falar com essa palavra, dentro dessa construção, as formas, né, com que esse texto foi escrito, no aspecto literário. É uma poesia ou é uma prosa? Entendeu? O que seria a poesia? Tem mais rimas. O livro de Salmo é rico em poesia, né? O Cantares. Então ele tem poesia, ele tem rima, ele tem ritmo nas palavras. A prosa é um texto, é uma linha racional e geralmente não tem tantas palavras abstratas, ela é mais real, mais literal. Agora tu pega uma poesia, ela é mais figurativa. Às vezes tu tem que pegar e interpretar a simbologia de tal palavra. É mais difícil sem a gente entender, né? Exatamente. Então tem gente que detesta a poesia. E só que o livro de Salmo tem muita poesia. Olha a barreira da pessoa já em ler, né? E é rico em conteúdo, né? Só e que ao mesmo existe tempo um esforço muito maior da leitura, né? Eu particularmente acho que entender uma poesia é muito mais difícil do que uma prosa, né? Tu pegar lá uma história da Bíblia, uma narrativa, eu entendo mais rápido. Agora, a poesia eu tenho que ficar ali pensando. Até as escritas na linguagem atual, né? Escrita para nós brasileiros, né? Exatamente. Mais específico até para nós gaúchos já é difícil entender, né? Se fala. Agora tu pega uma coisa que foi escrita há muitos anos atrás. Um povo diferente, uma cultura diferente, enfim. Aí tu imagina o leitor comum tá lá lendo uma poesia lá de Cantares ou lá no Salmo, né? Ele vai se achar burro? Sim. E as 3 dicas, se tu fosse resumir, como é que tu resumiria cada uma delas? Tá. Dica número 1, né? O leitor ou o pregador deveria se perguntar em que época foi escrito. Né? Então pega a passagem, vê o livro. Obviamente que tu vai saber a época da passagem se tu saber a época do livro. Então, em que época aquele livro foi escrito daquela passagem. Por quê? Porque isso deriva a segunda dica. Dentro desse aspecto histórico, como era a cultura nessa época? Então, a dica 2 é se perguntar como era a cultura nessa época. O que seria a cultura? Os costumes, como as pessoas pensavam, quem era o público-alvo, como essa sociedade pensava, como era a mentalidade daquele grupo social. Então, essa seria a dica 2. E a terceira, basicamente, é o aspecto gramatical. O que essa palavra quer dizer? Então, por exemplo, eu sempre parto de uma análise da língua portuguesa. Né? Então tem palavras na Bíblia que a gente não entende. O que a gente faz? Dicionário de língua portuguesa. Então o que essa palavra quer dizer seria a dica 3. Em primeiro lugar, olhar no dicionário de língua portuguesa, né? O significado daquela palavra, né? E com base nesse significado, se ainda ficar dúvida, dá uma olhadinha, né? E qual o significado dessa palavra na língua original. Então, ainda se ficar dúvida, porque tem certos trechos da Bíblia, certas passagens que elas são questionadas em relação à verdadeira interpretação, né? E tem teólogos que em alguns pontos da Bíblia não chegam a um consenso. Então, dentro disso, pega e dá uma analisadinha ali no original. Aquela palavra, o que ela quer dizer no original, né? Sim. Nas 3 dicas, pelo que eu entendi, tu tá dizendo pra pessoa ser curiosa, né? Curiosa. Seja curiosa. Pergunte tudo, questione tudo, né? Qual época, por que foi assim, por que usaram tal palavra, né? No exemplo ali da viúva pobre, viúva era da mesma forma do que é hoje, antes, né? Qual a diferença, né? Entender toda essa questão. Então, acho que se a pessoa ela começar a ser mais curiosa, né? Mais investigativa, acho que já está no caminho certo, né? Justamente, tu faz essa investigação por curiosidade, né? Perguntando sempre que época foi, como pensavam nessa época e o que significa essa palavra para mim na língua portuguesa, ou se quiser aprofundar mais, como essa palavra ou essa frase, essa estrutura era na língua original, né? E com base nessas informações, a gente passa a fazer comparações. Então eu comparo, naquela época era assim, agora é assado. Na nossa é assim. Antes era assim, agora é assim. E até uma coisa importante de falar aqui é que parece, às vezes a gente tem a sensação que a Bíblia ela foi escrita muito tempo atrás, tudo junto, né? Mas na verdade não. Foi quantos anos que foi demorado para escrever?
levou uns 1.700 anos, mais ou menos, para ela ser confeccionada no todo, né? Pois é. Então, a gente tá falando quase da mesma distância que a gente tá da Bíblia hoje, né? Que hoje a gente tem mais de 2.000 anos. Então, mesmo escrita há muito tempo atrás, ela tem ainda a diferença, né? Ela tem a diferença da época, né? De 1.700 anos. Ou seja, talvez o que a gente lê lá no início, lá do Velho Testamento, já é uma cultura totalmente do Novo Testamento. Então, por isso, a gente entender qual o ano que aquele autor escreveu aquele livro. Bem falado, porque existe também um distanciamento temporal entre o Velho e o Novo, né? E a própria escritura. Entre a própria escritura, porque a compilação dela acabou, acho que uns 70 anos depois de Cristo. Né? Então, tipo, existe um distanciamento. E dentro do próprio Velho Testamento tem uma distância também grande. Né? Também, justamente. Então, esse distanciamento temporal, ele é muito grande. Né? Então, assim, a dica é essa. Sempre se pergunte, né? Que época foi, como pensavam nessa época e o que esse texto significa. O que quer dizer essa palavra ou esse vocábulo aqui. E com base nisso, tu vai comparar. E aí tu vai começar a fazer associações e aí vai surgir muitas interpretações, vai surgir, inclusive, ideias para pregar, né? É nessas investigações que surgem as ideias para pregar. E isso é fantástico, porque tu consegue fazer esse papel, o pregador consegue fazer esse papel. Ele faz com que a Bíblia se aproxime dos ouvintes. Mas para que ele consiga aproximar a Bíblia dos ouvintes, primeiro ele tem que interpretar muito bem essa Bíblia. Ele tem que entender, ele tem que compreender o original. Então, olha que interessante, o pregador, ele se aproxima primeiro do texto, tanto no aspecto divino quanto no aspecto humano, né, pelos meios que a gente já viu, e depois, finalizada essa tarefa, agora ele tem a tarefa, a responsabilidade de aproximar os ouvintes daquele texto. Sim. Né? Então ele precisa criar essa ponte e aproximar, né? Então, assim, é com base nessa curiosidade e comparação. E também uma coisa que é importante destacar geralmente, né, quando a gente começa a ter esse olhar, a nossa leitura ela é mais profunda, né? O que seria uma leitura rasa? Uma leitura rasa, por exemplo, tu lê um livro inteiro aí em 1 ou 2 dias, né? Então, quando a gente faz uma leitura mais profunda, então tu não lê tanto, porém tu lê com maior qualidade. Tu vai ler ali, por exemplo, um texto e agora tu vai estudar sobre aquilo ali. Então tu vai parecer que a tua leitura não tá avançando, porque às vezes tu vai pegar um texto, né, de 1, 2 capítulos ali e vai ficar talvez até dias estudando sobre aquilo. Né? Então é um outro tipo de leitura, né? Outro tipo de leitura. É uma leitura onde que tu vai se aprofundar no texto mesmo, né? Tu vai meditar, tu vai ruminar, né? Como diriam os antigos, né? Tu vai esmiuçar a palavra, né? Sim. E isso é bem interessante. É outra visão, né? É outra visão da Bíblia. Então, assim, o nosso ouvinte ele tem que entender, para ele superar essa dificuldade de interpretar a Bíblia, ele tem 2 desafios. É entender que ela tem um aspecto, né, divino e humano, e esse aspecto divino e humano cria um distanciamento entre nós e ela. Então, ele precisa superar. E traçar esse caminho, né, percorrer esse caminho que vai diminuir o distanciamento espiritual e diminuir o distanciamento humano. Se ele consegue entender que é um processo que ele precisa caminhar, não é uma coisa que é da noite pro dia. Quanto mais tu lê, mais tu vê que não sabe. Né? Então é uma caminhada, ele precisa entender, eu tenho uma caminhada com 2 desafios. Tem que romper a barreira, né? Exatamente, então eu vou romper a barreira, vou perseverar, vou insistir, não é porque determinado texto eu não entendo, porque eu começo a ler a Bíblia e eu não consigo entender nada. E depois até se torna mais fácil, né? Porque imagina, tu vai contextualizar lá a época de Jesus, tu faz essa contextualização só uma vez, porque aconteceu, né? Tudo ali em torno ali de 33 anos. Então, ou seja, vai ter dificuldade no início, mas depois todos, por exemplo, os evangelhos ali, depois, tudo tu já vai conseguir contextualizar de forma rápida, porque tu já vai conhecer a cultura, já vai saber como é que era a economia, né, como é que era, enfim, tudo. Claro, e aí qualquer outra leitura que tu fizer dentro daquele período histórico e cultural vai fazer mais sentido. Vai fazer mais sentido, exatamente. Né? É bem interessante isso que tu disse. Então, esse é o desafio, entender que é uma caminhada e que exige, como diria Calvino, oração e trabalho.
né? E como fala Lutero, 2 remos, a oração e o estudo, não tem como desassociar. Vai andar em círculos, né? Mas então tá, acho que era isso, né? Isso aí. Esse foi o podcast de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe, deixe o seu like aqui no YouTube, compartilhe com seus amigos, né, para que a gente possa alcançar mais pessoas, né, e mais pessoas possam aí também receber essas dicas de como melhorar a sua pregação.